Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elise e esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre o tão aguardado 8º episódio da 3ª temporada de Final Space. Se você quiser saber o que rolou nos episódios anteriores, tem playlist aqui no canal, mas hoje especificamente vamos falar do episódio 8, cujo título é Forgiveness, ou seja, perdão, que na minha opinião foi um dos episódios mais lindos, se não o mais lindo de Final Space até agora. Galera, antes de mais nada, acho que é sempre bom avisar que este vídeo está recheado de spoilers. Então, se você não assistiu o episódio 8 da 3ª temporada de Final Space, vai lá, assiste e depois volta aqui. Bom, no episódio anterior de Final Space, o nosso time esquadrão, com a ajuda do Gatekeeper, né, o guardião do portão, ou MM flamejante, como o Gary costuma chamá-lo, entrou na mente de Bolo para salvá-lo do Invictus. Em seu caminho para resgatar a fagulha de sanidade, a Ashe foi separada do grupo e foi colocada cara a cara com o Fox, que estava tomado pelo Invictus, como nós já tínhamos visto em alguns episódios anteriores. O Invictus, de certo modo, convenceu a Ashe de que ele tinha salvado o Fox e que ele tinha se reconectado com o Fox apenas para forçar o Gary a matá-lo. Embora ela estivesse ciente da situação de que o Invictus estava tomando o corpo do Fox, isso não a deixou menos abalada, né? Óbvio, você viu um dos seus melhores amigos matar o seu irmão de criação? Deve ter sido bem difícil para nossa Ashezinha, né? Com isso, o episódio 8, Perdão, confronta as consequências da Câmara das Dúvidas, que foi o episódio anterior. E o nosso time esquadrão começa a processar emoções bem difíceis. O próprio episódio já deixa isso bem claro, começando com o funeral do Fox. Logo no início, o tom do que está por vir já é dado. Vai ser um episódio cheio de emoções. Enquanto o Gary tá sozinho, meio no cantinho ali, visivelmente abalado, né? E mais deprimido do que nunca. A Ashe surta e sai, some. Nosso time esquadrão tem que conduzir o funeral sozinhos. Enquanto eles estão conduzindo o funeral, eles recebem uma ligação do Kevin Van Newton, que diz que a ponte hipertransdimensional está quase pronta para que eles finalmente saiam do espaço final. Nisso eles ligam para o Tribor, a gente vê uma rápida aparição do Tribor e nosso time esquadrão não tem noção nenhuma de que o Tribor está liderando uma revolução e que provavelmente ele vai levar outras criaturas para fora do espaço final. Olha a área aqui, gente, minha ventrexiana. Mas depois disso, nós temos um discurso muito bonito e comovente do Gatito. Aliás, né, gente, que personagem que é o Gatito? Eu gosto muito dele, ele é um dos melhores personagens. Então, apesar dessa história, da rivalidade entre espécies, o Gatito deixa bem claro que isso é puro preconceito e que ele aprendeu muitas coisas com o Fox. Eu particularmente gostaria que a Ashe tivesse visto esse discurso, né, essa despedida. E também deixa bem claro que a morte do Fox foi difícil para todos, que ele era muito querido, né. Dito isso, a Ashe não estava lá, mas antes que ela fosse totalmente consumida por sua solidão, ela encontra uma pequena criatura que muda de forma e começa a explodir coisas, trocar uma ideia. Essa criatura não tinha um nome, mas ela se autonomeia Evra e leva a Ashe para conhecer um lugar chamado de Hidden Lights, ou luzes ocultas, luzes escondidas. E o contato com essa criatura doce, inocente, faz com que a Ashe reveja um pouco seus conceitos e lide melhor com a perda. A Evra fica mudando de forma toda hora e a Ashe pergunta o porquê. Até que a Evra fala que está procurando uma forma que ela goste. Então ela cochicha ali, né, no ouvido da Evra, o que é a forma que ela gostaria. E a Evra toma a forma de uma garota. E a Ashe fica toda coradinha, assim, é uma cena super fofa, eu amei muito. No fim das contas, a Ashe passou por muito trauma desde criança, né? Então foi bem comovente vê-la ter um momento de felicidade genuína. Claro que ela tem pensado muito mesmo sobre a sua situação e que ela está começando a aceitar mais quem ela é. E agora, depois que o Invictus
a completou, ela consegue usar os poderes espontaneamente. Isso é interessante, hein? Pode ser útil no futuro. E ela tem aceito mais quem ela é no íntimo dela, isso é muito importante, isso é muito bonito. E é uma qualidade humana mesmo, você experimentar certas realizações, autoentendimento em momentos de perda. Além disso, as cores, os sons, o visual, a trilha sonora para esse episódio são lindos, um espetáculo à parte, como eu sempre ressalto aqui no canal. Adorei a Evra, quero que ela apareça mais vezes. Com isso, apesar desse momento bem bonito de nós vermos a Ashe se tornando quem ela é, passando a se aceitar um pouco mais, entendendo quem ela é, a melhor parte desse episódio, para mim, particularmente, o melhor momento desse episódio foi, é claro, a luta entre o Gary e o Avogato. Eu tenho falado aqui o quanto eu estava receosa, com medo dessa luta, mas essa luta foi um ponto de virada muito importante na narrativa. E a gente vê dois personagens que a gente gosta muito, né? Em um embate, claro que é algo preocupante, mas tem todo um contexto. O Gary está desolado, a Queen sugere que o Avogato vá conversar com ele. O Avogato não parece estar muito disposto a isso, mas mesmo assim ele ainda vai lá. E o Gary inicialmente rejeita a presença do Avogato e fala: você não tem nada que possa me contar para que eu me sinta melhor. E aí o Avogato parece que tá meio que explodindo desde que o Invictus entrou na cabeça dele, relembrou do seu passado, e ele conta para o Gary que ele matou os pais do gatito e que ele tomou o gatito como seu filho. E incapaz de processar essa revelação, o Gary vai pra cima do Avogato com tudo. Claro que o Avogato é um Ventrexiano, ele é um lutador, então ele começa a lutar rapidamente. E, gente, é desesperador porque nós vemos desde a primeira temporada como que a amizade desses dois é incrível. Então, depois que nós vemos eles desenvolverem essa amizade, vê-los brigando é muito desesperador. Para nós, espectadores, é doloroso vê-los se atacando de forma tão violenta. O Gary apanha bastante, mas ele bate também. Aliás, antes de prosseguirmos e falarmos sobre o desenrolar aqui dessa briga, dessa treta, você já deixou o seu like? Já se inscreveu nesse humilde canal? Já ativou o sininho de notificação? Olha lá, hein? Fortalece aí, galera. Conto com vocês para o engajamento, tá? Bom, gente, é poderoso demais nós vermos o Gary defender o gatito. Ele realmente criou laços estreitos com aquele menininho, né? E apesar de tudo que o Gary está passando, ele é capaz de mostrar o quanto ele ainda se preocupa com o gatito. Não é à toa que lá na segunda temporada ele falou pro gatito: eu posso ser o seu pai. Isso é emblemático, né? Ele realmente tem carinho e afeto pelo nosso gatinho aranha, né? E apesar do que aconteceu com o Fox e depois de toda essa revelação, o Gary sente que ele não pode desistir. E assim, eu acho essa força do personagem do Gary incrível. Ele tem que estar ao lado das pessoas que ele ama, ele tem que lutar por elas. E nós também temos uma cena muito fantástica em que o Gary quer perdoar o Avogato. E o Avogato, massacrado pelo peso da culpa, não quer aceitar o perdão. E o Gary quer perdoar o Avogato justamente para que eles possam trabalhar juntos para proteger o gatito. O Avogato continua com dificuldade em aceitar o que ele fez, mas o que finalmente convence o Avogato é uma cena linda, em que o Gary fala para ele que ele precisa estar lá para o gatito, assim como o Gary precisa estar lá para a Ashe. Nossa! Isso foi muito forte pra mim. Esse momento enfatiza essas histórias paralelas que estão ocorrendo, né? E inicia o processo de retirar o Gary da sua tristeza, porque ele sabe o que deve fazer para consertar as coisas. Embora seja, claro, apenas o começo. Esse é apenas o começo, mas é adorável que o Gary termine o episódio conversando com a Ashe, pedindo para que ela conte mais sobre o Fox, já que ela tinha falado que eles não sabiam nada sobre o Fox. E mostra que ela também se importa, que ela está lá para que eles dividam essa dor juntos. Também gostei muito quando o Gary chegou pro gatito e falou assim que o ama. E a carinha de inocência do gatito, meu Deus do céu, aquele moleque
Ele merece tudo de bom na vida dele. É o melhor. Gente, eu amo demais o gatito. É difícil nós dizermos como que a Ashe vai processar totalmente a morte do Fox. Também como essa conexão com o Invictus será explorada. Mas talvez esse momento seja um ponto de partida para, se no caso ela for para o lado do Invictus, ela tenha uma âncora emocional para conseguir retornar. É maravilhoso ver o Gary tentando reconstruir a sua conexão com a Ashe. É aquilo que a Nightfall vinha fazendo lá na temporada anterior. Bom, gente, no geral, Forgiveness trouxe à série maiores níveis de profundidade emocional, se é que isso era possível, mas foi. É um episódio que foi centrado no funeral do Fox, mas que nós tivemos muito protagonismo da Ashe e do Gary, que começam a processar as suas emoções em decorrência dessa tragédia. É uma tragédia mesmo. Para a Ashe, no momento em que ela foi capaz de se conectar com outro indivíduo aparentemente tão puro, ela conseguiu começar a processar o seu luto, né? Para Gary, ele ter sido capaz de liberar a sua raiva com a ajuda do Avogato e chegar à conclusão de que ele precisaria estar lá tanto para o gatito quanto para a Ashe nos momentos difíceis, foi um ponto de partida bem importante. No fim das contas, o Fox se foi, infelizmente, mas isso não significa que a Ashe, o Gary e o resto do nosso time esquadrão não possam crescer com essa experiência. Por último, embora tenha havido ali algumas piadinhas do Kevin e do Tribor, esse fluxo emocional não foi em nenhum momento interrompido e o gatito não só contribuiu para esse sentimento geral do episódio no seu discurso sobre a morte do Fox, e também ao esperar a Ashe retornar, como também quebra ali esse momento de tensão ao perguntar, né, se a Ashe estava voltando para matar o Gary. É um alívio cômico que funciona muito bem. Nós sabemos que Final Space é um desenho que trabalha muito com as emoções. E esse episódio, embora não tenha muita ação, ele é um ponto de transição importantíssimo. Então, eu particularmente amei. Esse até agora foi o meu episódio preferido da temporada. E o seu episódio preferido da temporada? Qual foi até agora? E o que você achou desse episódio 8 e dessa tão esperada briga entre o Gary e o Avogato? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você quiser também me siga nas minhas redes sociais. Vou pedir mais uma vez para você deixar aquele like, se inscrever e também deixar aí o sininho de notificação ativado para você receber as novidades aqui do canal. E é isso então, gente. Fiquem ligados, durante a semana tem mais review, tem Bad Batch, tem Arquivos do Império chegando aí, então fiquem ligados. A gente se vê em breve, é nóis e tchau!